Paz, meus queridos, bom dia. Que bom que você chegou a mais um devocional, a mais um momento em que abrimos a Sagrada Escritura e esperamos Deus falar aos nossos corações. Sabemos que todos os dias Ele tem uma palavra fresquinha, um maná fresquinho do céu para nos alimentar. Porque eu e você vivemos neste mundo que é conturbado, que é caído. E então, meus amados, em nossas vidas nós muitas vezes enfrentamos dores, incompreensões, palavras que vão ferindo a nossa alma. E ali onde se abrem feridas emocionais, físicas e até mesmo espirituais, vão nos deixando marcados e muitas vezes nós nos sentimos incapazes de prosseguir. Mas Deus sempre tem uma palavra para nós. Deus não nos deixa sozinhos nesse momento de sofrimento, não. Ele é o Deus que restaura, que traz cura, que traz renovação para as nossas vidas. E então a palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua vida. E nós podemos ver também que fala em Jeremias 3:22, voltai para Deus. E então ele diz, e eu curarei a tua infidelidade. Eu não sei se você sabe ou se realmente você acredita no que eu vou te dizer agora. Nós precisamos de cura. Não podemos ficar doentes, choramingando. Como gente, como cristão, eu e você, nós precisamos de cura. Como filhos de Deus, nós precisamos de cura. Então, meus queridos, cada um de nós precisa receber um toque todo especial de Deus, precisa de um trabalhar, de um renovo de Deus em alguma área das nossas vidas. Alguns precisam de cura no coração, estão feridos, morrendo com ressentimentos, mágoas e amarguras e assim vivem totalmente sem paz e sem alegria. Será que você está assim? Conhece alguém que está assim? Ainda há outros que precisam de cura física. Vivem com doenças inexplicáveis, não sabem a causa, gastam dinheiro em vão e estão sempre com alguma dor, estão doentes. Há também outros ainda que precisam de cura emocional, porque emocionalmente vivem dependentes de remédios controlados devido às ansiedades, devido à síndrome do pânico, à depressão, a tantas angústias que vem sofrendo durante a sua vida. Ele sofre por aquilo que já aconteceu e também por aquilo que ainda vai acontecer, ou talvez por aquilo que nem vai acontecer. Mas só de pensar na possibilidade, já entra em pânico, em pranto. Seja qual for o teu problema, o Senhor é capaz de realizar uma cura total em sua vida. Uma cura no teu lar, uma cura no teu trabalho, uma cura no teu emocional, no teu espiritual. Muitas pessoas estão abatidas. Outros estão cansados das lutas que travam contra o inimigo, contra alguns irmãos, contra injustiças, contra traições. Mas hoje o Espírito Santo vem aqui para nos dizer, Deus quer te curar. Deus quer te curar. Dos versículos que nós lemos aqui, nós vemos que existem condições sobre essa cura, e a primeira condição para nós receber a cura, como fala ali em Crônicas, para nós receber algo de Deus, está em nós nos arrependermos.
nós nos humilharmos diante de Deus, confessar o erro que nós cometemos. Qual foi a última vez que você chorou verdadeiramente diante de Deus, lamentando pelos erros que cometeu? Colocando para fora, sendo sincero com o Senhor e dizendo: fui eu que errei, não foram os outros. Amados, o que a gente observa nas igrejas, até com certa tristeza, que os nossos olhos já estão secos, não há mais lágrimas, não há mais lamento, não há mais constrangimento ao pecar. O arrependimento está distante. A pessoa argumenta, se justifica, mas eu quero dizer, o arrependimento continua sendo a solução para as mais variadas doenças. Como crente, eu tenho chorado muito por ver o estado de muitos jovens, de muitas pessoas. Mal leem a Bíblia, nem sequer tem tempo para orar. Reclamam quando o culto passa um minutinho do tempo para terminar, pois isso fica perigoso para voltar para casa, mas em outros momentos vão em tantos lugares e não se torna perigoso para voltar para casa. Amados, precisamos rever a nossa situação, precisamos chorar, precisamos quebrantar os nossos corações, pedimos a Deus o seu perdão. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele está olhando para nós. Ele quer nos perdoar, mas para isso nós precisamos nos deleitar, nos derramar em sua presença e reconhecer em cada ponto que nós erramos e pedir perdão. A segunda condição para nós recebermos a cura está na oração. Nós cristãos temos cometido uma grande falha ao orarmos. Nós pedimos. Quase não sabemos adorar. Não sabemos ser um verdadeiro adorador. Parece que a gente entra na presença de Deus quando estamos precisando de alguma coisa. Mas quando temos que adorá-lo pelo que Ele é, a sua soberania, a sua majestade, nós deixamos de lado. Quando foi a última vez que nós entramos na presença de Deus apenas para adorá-lo? Apenas para buscar mais intimidade e não pedir nada. Somente dizer o quanto nós o amamos, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é perfeito. Dizer tudo, agradecer por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele é. Buscar a Deus pelo que Ele é não é tão fácil assim. Agora, como é fácil a gente pedir, ou não? Se o povo de Deus clamar verdadeiramente, Ele vai promover milagres, sim. Vai tirar do nosso meio todo tipo de praga, de desunião, de desânimo. Foi o próprio Deus quem disse. Foi Deus quem falou. Veja, se eu não estou certo, se não há mais oração, se não há mais essa entrega ao Senhor, é porque também a fé já sucumbiu. Tem pouca fé. Parece-me que nós não acreditamos em mais nada, parece-me que fazemos as nossas orações só para tirarmos nosso peso da consciência, porque se nós não orarmos hoje, muitos pensam que podem ser castigados por Deus amanhã ou a qualquer momento. Então é bom orar. Não é assim que Deus quer. A verdade é que nossas orações já estão sem graça, sem sentido, muito artificiais. Às vezes a gente também se vê orando desse jeito. Mas nós temos que parar de orar assim. Parar de buscar a Deus dessa maneira e nós temos que reiniciar nossa oração confessando nossas faltas, as nossas negligências,
os nossos erros e então nos arrepender, pedir perdão e adorar ao Deus Altíssimo. Adorar. Deus procura verdadeiros adoradores. E mais, uma condição extremamente importante para sermos curados, para recebermos a cura, está no abandono dos pecados. Rejeita, deixa tudo aquilo que desagrada a Deus e viva conforme os princípios de Deus. Eu fico maravilhado quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 19, onde diz: e muitos dos que haviam crido vinham confessando, revelando seus feitos. Muitos também dos que haviam praticado artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos e, calculando o valor deles, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Oh, glória! Arrependimento, abandono do que é errado. Onde estão aqueles que abandonaram seus pecados? Onde estão os sinais de que realmente abandonaram o que desagrada a Deus? Onde estão as evidências? Será que já não existem mais novas criaturas? Será que já não existe mais arrependimento neste mundo? Por que temos tanta dificuldade de mostrar a nossa mudança? De realmente provocar uma mudança no nosso interior com a ajuda do Espírito Santo? Amados, o que nós temos percebido é que muitas vezes o indivíduo se converte, mas não deixa de fofocar, não deixa de criticar, não deixa de fornicar, não deixa de viver uma vida mundana, vivem a mesma vida. A única diferença é que agora andam com uma Bíblia, vão para o culto. E onde nós vamos parar com isso? Amados, a palavra do Senhor nos diz claro que existem coisas que não servem como meios de cura, de alcançar o coração de Deus. Os sacrifícios não promovem a cura. Consagrar utensílios não vai adiantar, nada disso vai adiantar se não houver arrependimento, mudança de vida. Deus procura homens e mulheres que tenham corações contritos diante dele. Enquanto muitos ainda estão preocupados com rituais da velha aliança, do tempo dos levitas, Deus está à procura de homens e mulheres arrependidos e contritos diante dele. Então, que Deus quer hoje que eu e você, que a gente se arrependa da negligência, da falta de compromisso com a obra de Deus. Arrependa-se de tudo aquilo que você faz ou fez sem a permissão de Deus. Arrependa-se por não ter abençoado hoje um necessitado. Arrependa-se por não ter anunciado o evangelho para alguém. E então Deus ouvirá a tua oração. Porque em Atos 3 nos diz: arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E Jesus faz a obra. Jesus é o bálsamo. Jesus é o remédio. Deus quer que nós o experimentemos e o conheçamos. Ele quer nos tratar mais de perto porque Ele tem um propósito em nossas vidas. Nós não chegamos a esse mundo à toa, em vão. Muitas vezes o mistério de Deus está em nos ferir, mas também Ele demonstra o seu desejo de temor. Que a gente tenha temor de fazer a coisa errada, não porque Deus vai nos castigar, porque nós então não deixamos Ele triste, porque Ele não se agrada de alguém
que continua fazendo todos os mesmos pecados. Quase sempre as nossas feridas são uma permissão de Deus para o nosso crescimento, para o nosso processo de maturidade. E a cura ela vem de dentro para fora. É um processo interno que vai refletir no externo. E então nós podemos ver em Gálatas, diz que as nossas cicatrizes são testemunhos que falam por nós. São testemunhos de que fomos curados, de que estamos vivendo o propósito de Deus. Amados, o processo de cura pode ser dolorido, mas as cicatrizes, que essa cura, esse processo de cura são o arquivo do nosso crescimento, da nossa maturidade. Então a palavra nos diz em 2 Coríntios que trazemos em nosso corpo as cicatrizes das curas que recebemos de Jesus. Oh, glória! Deus tem uma maneira certa de provocar a cura. Precisamos entender qual é o propósito de Deus para cada situação das nossas vidas. Sempre haverá um propósito. Sempre haverá um porquê, mesmo quando eu e você não conseguimos visualizar naquele momento. Muitas vezes Ele permite, Ele nos fere para extrair do nosso interior as mazelas acumuladas, dores, mágoas, amarguras acumuladas, Ele quer colocar para fora. Acumulamos em nosso interior tantas feridas, tantas palavras, tantas mágoas que acontecem ao longo dos processos e então não entendemos que elas fazem parte do nosso amadurecimento e do perfeito propósito que Deus tem para nós. Só quem suporta esses processos de cura, de transformação, de colocar todo esse lixo para fora, é que vai poder viver os propósitos de Deus para a sua vida. E quando eu e você não conhecemos essa valiosa palavra, nós não passamos pelos processos. Há uma clara diferença entre ferida e cicatriz. A ferida não curada, ela continua doendo, continua machucando e leva à morte espiritual e até mesmo física. Agora, a cicatriz não dói. Você pode até lembrar, mas a cura elimina a dor. Deus vai nos curar para contar a nossa história. Há um tempo de luto e há um tempo de luta, para que o Espírito Santo tome conta de todos esses nossos desafios e nos cure, nos sare. O bom pastor, ele usa unguento para tratar as suas feridas, as feridas das ovelhas. Quando estamos com as nossas feridas abertas, expostas e não buscamos o bom pastor, nós permitimos que demônios, que o inimigo, como moscas nas ovelhas feridas, venham nos machucar, venham nos maltratar, venham piorar ainda mais a nossa saúde. Mas quando nos entregamos ao bom pastor, o bom pastor sabe exatamente onde ele precisa trabalhar, onde ele pode nos curar, onde ele vai derramar o seu bálsamo. E ele sabe que se essa ferida continuar, ela pode levar à morte. Jesus quer curar a sua e a minha vida. Deus tem bálsamo de Gileade para nos curar. Há bálsamo para curar nossas vidas na igreja de Cristo. E além de curar, de restaurar, nós vemos que Jesus sofreu lá naquela cruz para nos dar liberdade. Porque pelas suas feridas, eu e você fomos curados e fomos livres das amarras de Satanás. Jesus é o nosso bálsamo. Aqueles que estão com o seu coração quebrantado receberão o bálsamo de Gileade. Nenhum ferido será curado se não houver
E se não souber, se não admitir que precisa de um toque de cura, que precisa ser curado. Perdão, ofensa, vício, relacionamento fracassado, crise, fé morta. Não importa a situação, Jesus propõe libertação, a cura em Gileade, em nome de Jesus. Amém?